Aplauda Jesus. Pode sentar no seu lugar. Pode sentar, se acomode. Fique bem à vontade. Mas eu gostaria tanto que você saísse daqui com a palavra que será ministrada aqui no seu coração. Eu sei que o diabo ele tem a função, Manjo Versina, de tentar de alguma maneira nos distrair para que a gente perca o ponto do raciocínio. Porque se nós perdermos, Ana Márcia, o começo da mensagem, a ideia central, nós teremos dificuldade para entender aquilo que Deus quer falar conosco. Aí de repente a mensagem ela fica o quê? Enjoativa. De repente a mensagem ela fica sem significância, sem relevância e sem aplicação prática na nossa vida. Então eu queria te pedir agora nesse momento, cessa toda a movimentação e procura se concentrar naquilo que vai fluir daqui de cima. Queria que o Gabriel me ajudasse com a projeção também. Eu vou projetar alguns versículos aqui para você acompanhar. Se você trouxe a Bíblia, você pode abrir também. Mas eu gostaria, antes de ler a Bíblia, dizer que nós tivemos um discipulado na última segunda-feira, foi terça? Foi terça, não foi isso? Nós discutimos a respeito de alguns assuntos lá, Rosimara, que tem a ver com a festa, que tem a ver com o aniversário. E um homem de Deus chegou em mim e falou: pastor, eu vi a respeito de tanto assunto ali, mas teve um assunto que não foi mencionado ali. Eu queria falar, mas eu senti que não era momento. Eu não vi ninguém falar a respeito de evangelismo, de buscar as pessoas, porque nós precisamos das pessoas, porque nós somos um ministério novo. Em outras palavras, ele quis dizer isso, que nós somos uma igreja nova. E esse trem ficou martelando dentro de mim. Eu fui para uma atualização esse fim de semana, que foi uma bênção, nós recebemos muito de Deus. E tudo que esse irmão falou foi confirmado. Então eu gostaria de falar com você a respeito do evangelismo. O que é o evangelismo na verdade? A Bíblia diz que o evangelismo é as boas novas de Jesus. E se nós observarmos, meu irmão, a mensagem central do Novo Testamento, da Nova Aliança, é o evangelismo. Nós vivemos, irmãos, na Nova Aliança ou na Velha Aliança? A Nova Aliança, meu irmão. Nós vivemos pela graça. Nós vivemos pela graça através de Jesus que morreu na cruz. E a mensagem central, irmã Gilversina, é o evangelismo. Jesus o tempo todo, obrigado. Jesus o tempo todo ele nos ensina, ele nos mostra como evangelizar, como fazer isso. Mas nem sempre nós observamos, nem sempre nós entendemos aquilo que Deus ele quer fazer. Nós não entendemos, meus irmãos. Assim que Jesus ele morre, os discípulos então começam a colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. E como a coisa era muito quente, muito próximo, porque eles viveram com Jesus, andaram com Jesus, eles colocaram em prática o evangelismo. E funcionava de maneira gloriosa. Mas eles davam a vida pelo evangelho. Tanto é que morreram. A maioria deles morreram por causa da obra de Deus, por causa do evangelho do Senhor Jesus. A pergunta que eu faço para os irmãos: será que nós perdemos alguns valores de lá para cá? Será que nós mudamos o foco da nossa mensagem? Será que nós perdemos a essência? Essa é a pergunta, nós vamos falar um pouco a respeito disso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos. Gabriel, puder me ajudar? Romanos capítulo 10, verso 10. Irmãos, olha o que a palavra diz: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ao 11, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todo, rico para com todos os que invocam. Irmãos, a questão é, como eles vão crer se não há quem pregue? Como serão salvos se não há quem leve para eles a mensagem? E nós, aqui no Buena Vista, nós temos um ano que nós começamos esse trabalho. Nosso aniversário é dia 8, no próximo sábado.
E nós temos um desafio. O nosso desafio, irmãos, aqui, é transformar a vida das pessoas através do evangelismo. O problema é que às vezes nós não sabemos nem o que é o evangelismo. Há muito tempo se fala de Jesus. Simplesmente falar de Jesus não é evangelizar. Evangelizar, Inácio, é fazer com que a pessoa tenha uma experiência verdadeira e íntima com Jesus. Por muitos anos nós percebemos, a televisão ela fala de Jesus, as igrejas falam de Jesus, até mesmo a igreja católica fala de Jesus. Claro que não dá tanta ênfase, a ênfase é Maria, mas eles falam do menino Jesus. Pouco se fala também do marido, do Jesus ressuscitado. Se fala muito do menino Jesus. Mas o que eu quero dizer para você, meus irmãos, é que o evangelismo verdadeiro, ele muda a vida das pessoas. Esse final de semana eu tive o prazer, meu irmão, de ouvir a respeito de uma mensagem que me impactou, que mexeu muito comigo. Essa palavra que eu recebi nesse fim de semana me fez ficar de orelha em pé como pastor. Porque a responsabilidade de um pastor, ela é maior, obviamente, do que um membro da igreja. Eu pude perceber quantas pessoas têm deixado a igreja e muitas delas têm se voltado contra a igreja. Meus irmãos, pior do que evangelizar é evangelizar de forma errada. Conceitos errados a respeito de Jesus. Conceitos errados a respeito da igreja. Se você pegar hoje, meu irmão, e fazer uma pesquisa, você vai perceber que grande parte dos artistas que cantam hoje músicas famosas já passaram pela igreja evangélica. Não vou citar nome aqui, mas são várias pessoas. Quando você evangeliza de forma errada, equivocada, você gera anticristo. É terrível isso. Pessoas que se frustram dentro da igreja e saem. E começam a falar mal lá fora. Começam a falar mal de Jesus. Vira ateu, à toa. Sabe por quê? Porque não teve uma experiência verdadeira e íntima com Deus. A superficialidade é um perigo. Ou nós temos uma intimidade verdadeira com Deus, com Jesus, entendemos, sentimos verdadeiramente, ou vai chegar um momento que você vai cansar. Vai chegar um momento que você vai falar assim, não vou mais lá. Eu sento, eu escuto, mas eu não sinto. Em algum momento você vai olhar para o pastor, para o homem, para o irmão Romildo, para o irmão Inácio, e é certeza que esses homens vão falhar. É certeza. E você vai dizer bem assim, olha, eu vou embora. Eu não volto lá mais. Não olhou para Jesus. Não teve experiência com Jesus, mas teve experiência com homens. Experiências ruins, com templo, com religiosidade, mas experiência com Jesus não teve. O que eu tenho para dizer para você, meu irmão, é que eu já vi ex-bruxo virar crente, ex-macumbeiro virar espírita, ex-espírita virar crente. Mas o ex-crente, normalmente, ele não vira nada. Ele não serve para mais nada. Observa um desviado, para você ver. O quanto ele é amargurado. O quanto ele é ferido. Sabe por quê que a maioria sai da igreja, Nelson? Foi evangelizada de forma errada.
foi evangelizada, dizendo para ele que se ele viesse para a igreja, Jesus ia dar para ele um monte de coisa, Deus ia dar para ele um carro, Deus ia dar para ele riqueza. E ele cresce o olho ambicioso, corre para a igreja e começa a buscar, e começa a orar, e começa a ir campanha, e começa a ir para o monte. Como Deus é Deus, Ele age na hora que Ele bem entende, na hora que Ele bem quer. Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua motivação, e Ele dá para você, não o que você pede, não o que você quer, mas o que você precisa. E muitas das vezes o dinheiro atrapalha. A Bíblia diz a respeito de um aleijado, presta atenção, irmão, isso aqui é revelador. A Bíblia fala a respeito de um aleijado que estava na porta da sinagoga esperando João e Pedro sair. João e Pedro saem, ele pede uma esmola. Pedro olha para ele, fala assim, olha para nós, querendo dizer um modelo, querendo dizer, olha para mim, rapaz. A luz de Cristo está em mim. Pedro era evangelizado corretamente. A motivação de Pedro não era errada. Pedro diz assim, olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus que Pedro não tinha dinheiro naquele dia. Se Pedro tivesse dinheiro, talvez ele daria algumas moedinhas. O milagre aconteceu. Porque Pedro estava duro. O que você preferia, Diogo? 5 reais. Vou levantar e ser curado. Com certeza, a cura.